Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio, na verdade, a mais uma temporada do RH Cast. A gente está aqui no primeiro episódio. Eu sou a Jéssica Martins, eu criei esse podcast para que você possa aprender como RH muito mais sobre o cenário digital, o RH dentro de uma economia digital. E se você é empreendedor e empreendedora e quer entender um pouquinho sobre RH também, aqui é o seu lugar. Já já vou me apresentar, mas antes eu gostaria muito que o meu convidado super especial se apresentasse. David, super obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Se apresenta pra gente, por favor. Eu que agradeço, Jéssica, pelo convite, agradeço o pessoal de casa que está nos acompanhando e que já acompanha. Eu sou um ouvinte assíduo do seu podcast, estou sempre aprendendo ali, sempre extraindo algo novo, né? Apesar dos meus 15, 20 anos de experiência em recursos humanos, a gente está sempre aprendendo, né? Bom, eu sou David Ledson. A foto hoje do meu Instagram fala que eu sou um VP de estratégia na Solids. A Solids é uma plataforma completa de recursos humanos, desde a parte de atração, desenvolvimento, performance. Mas quem vê a foto esquece um pouquinho do filme, né, Jéssica? Eu comecei com um departamento pessoal. Aliás, voltando um pouquinho no tempo, eu comecei no setor financeiro. Eu fiz um curso de datilografia. Datilografia? Isso vai Você contar um jura? pouquinho da minha idade, né? Não Assim, diz da minha, então tá número tudo de bem. toques ali. E eu aprendi, meu avô pagou esse curso para mim no Senac, eu aprendi a fazer somas de notas fiscais. E foi tão importante para mim que eu fiz um processo seletivo e que teve um teste, onde eles me deram 50 notas fiscais para somar. Tinha umas 8 pessoas na sala. E eu fui somando nota a nota ali, e no final eu grampeei o extrato ali da soma das notas e entreguei. E aí eu fui aprovado como estagiário do setor financeiro no CIE, lembro até hoje. Que Foi loucura. muito bacana. Com o tempo fui para o departamento pessoal, depois fui me aventurando ali nos subsistemas de recursos humanos. Eu tenho o privilégio de falar que eu sou alguém que transitou por todos os subsistemas como analista, sabe? Como assistente, como auxiliar, como analista, de pôr a mão na massa ali, de aprender cada um dos processos. Depois a gente conta um pouquinho de detalhe aí de como isso foi ao longo do tempo. Aí depois cheguei a ser é, CHRO na Simpla, diretor no grupo da Movile e hoje num desafio novo na Solids como VP de estratégia, como investidor anjo, como empreendedor. Muito bom, David. Eu queria compartilhar uma coisa com você que eu acho que, assim, foi meio que um aprendizado ao longo desses anos. Eu não sei qual que é a sua visão sobre isso, quero compartilhar porque eu acho que é uma dor de muita gente. Eu sempre conversando com alguns empreendedores que estão começando ali, né, empresas que são nativas digitais, que nasceram já nesse mercado, eles crescem, 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 às vezes chegam em 20, 30, 40 pessoas, não tem RH, mas os problemas de gente estão acontecendo, né? De demissão, de performance, de saúde, né? Inclusive emocional, pessoas fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Que não tá tendo tempo pra nada, às vezes pra ir pra casa. Uma série de coisas acontecem. E aí eu falo para os empreendedores, né? Já falei muitas vezes, né? Já trabalhei em algumas delas, inclusive. Falo assim, olha só, vamos cuidar disso aqui. Isso aqui é muito importante. A gente precisa olhar isso para sua empresa continuar sustentável. Jéssica, eu preciso fazer meu negócio ser sustentável. Eu preciso Exato. vender primeiro. Se eu não vender, se eu não fizer o meu negócio crescer, não vai adiantar. O que eu vou adiantar cuidar de RH agora se eu não tenho a minha empresa, se eu não sei o que eu estou fazendo, o que eu estou vendendo, para que lado que a gente vai, e eu estou extremamente confusa aqui dentro do meu cenário estratégico de negócio. E aí eu comecei a entender um pouco que não é só sobre RH, né? Você tem que fazer de qualquer jeito, a qualquer maneira, ter um RH e cuidar disso. Que tem outras prioridades, às vezes, no meio do caminho. Qual que é a sua visão sobre isso, assim? O que você tem visto? É bem comum. Os empreendedores, eles focam muito no mercado, no produto, na operação, na distribuição, na venda. E eles começam a perceber que eles precisam aprender a lidar com pessoas quando eles começam a fazer as primeiras contratações. E é muito interessante isso, que tem muita gente que começa e fala, por onde eu começo? Como é que eu faço para contratar a primeira pessoa? A pessoa não tem nem ideia. Como é que eu divulgo uma vaga? O que é um ATS? Como é que eu preciso ir no LinkedIn? E às vezes não é no LinkedIn que ele vai encontrar as pessoas com a maturidade, a formação e até com o salário que ele consegue pagar no estágio inicial dele. E essa não preocupação ou não importância dos empreendedores nesse início da concepção da organização faz com que ele construa problemas para ele colher no futuro. E isso é muito grave,
Por quê? Porque ele começa a ter uma estrutura de cultura desestabilizada, ele contrata mal, ele não consegue, ele perde tempo, ele gasta dinheiro e recurso com pessoas que não vão dar certo naquele início, porque o empreendedor, porque o founder não se preocupou com uma skill de gestão de pessoas, de recursos humanos, de olhar e saber que tudo é sobre pessoas. Ou seja, aí um problema que ele achou que ele não tinha, de uma forma tão latente para disputar com os problemas de negócio que ele tinha, eventualmente podem se tornar maiores depois de um tempo. É isso, assim. Você continuaria insistindo com esses empreendedores falam assim, não, eu sei que é difícil manter um negócio de pé, crescer um negócio, escalar um negócio, ao mesmo tempo cuidar de todas essas coisas, mas você precisa. Você continuaria nessa linha, você precisa, isso não é negociável. Tem dois pontos, né? Primeiro, você percebe que você tem um problema quando ele aparece. Você nem sempre dá importância para ele até ele aparecer e te engolir. E o segundo grande problema é que os empreendedores, eles olham, David vai lá na Jéssica e fala assim, Jéssica, eu tô com um problema aqui com uma pessoa, o que você fez quando você teve esse problema? Eu tento replicar a sua solução no meu problema. Isso é tão comum. E eu não procuro um especialista, eu não procuro alguém que de fato conheça de qual que é o job description, qual que é as funções e responsabilidades, por que eu errei nessa contratação, se a relação está adequada ou não está, se eu sei cobrar, se eu sei contratar, se eu sei comunicar, se eu sei desenvolver, se eu sei engajar os colaboradores. Eu não olho para essas coisas até que essas coisas comecem a me incomodar ou incomodar a organização e a organização começa a tornar isso mais vivo ali. Eu acho que é exatamente isso. Não acho que é nem incomodar a pessoa, acho que começa a incomodar o negócio. Começa a atrapalhar o negócio, começa a ficar inviável a operação, as coisas ali dentro, né? E esse é um grande desafio, porque não é simplesmente olhando um erro muito claro que acontece, né? Você vê os empreendedores lendo o livro de A Regra é Não Ter Regra, da Netflix. Então eu tenho uma startup que tem 6 pessoas e eu pego um exemplo do modelo de negócio nos Estados Unidos da empresa que paga os maiores salários do mundo e tenho aquilo como referência para resolver os meus problemas. Então, contexto importa. Isso é para tudo, tá? Desde para a concepção de cultura, para remuneração. Não adianta eu olhar para o Nubank e falar, porque as pessoas estão ficando mais tempo no Nubank porque o Nubank paga bem. Não é só o pagar bem. É a liberdade, é a autonomia, é a maturidade das lideranças, é os processos mais claros, é a clareza de propósito e direção. Tudo isso somado é que vai tornar o Nubank o que é o Nubank, a Netflix o que é a Netflix, a Apple o que é a Apple. E a sua empresa o que é a sua empresa. Exato. E ponto. Olhe para o seu bastidor com o olhar do seu bastidor, não com o olhar do palco do outro. E você vai continuar patinando na construção da gestão das pessoas se você continuar fazendo isso. Então, o que eu costumo dizer, procure especialistas para te ajudar, procure um RH, contrate cedo um RH para ser o seu braço direito e esquerdo e as duas pernas para que o seu negócio seja longínquo, para que o seu negócio seja sustentável, porque senão você vai cometer erros que podem matar o seu negócio no médio e longo prazo. Eu quero aproveitar para falar uma questão que todo conteúdo que eu faço, eu falo isso, né? No Summit, sempre que eu abri eu falava, nos meus conteúdos eu falo também. Aqui no podcast é a mesma coisa, que eu acho que tem muita relação com isso que você está dizendo. Inclusive o que a Jéssica está falando aqui, os convidados que passaram por essa temporada, tudo que eu falo lá no Instagram, no LinkedIn, isso não é uma verdade absoluta, né? Assim como a regra não ter regra, né? O livro lá, ele é uma inspiração. Por isso que eu troco melhores práticas por práticas inspiradoras. Então, se você for parar para pensar, a melhor prática é melhor para quem? É melhor para a Netflix, naquele contexto, naquele momento. Pode ser, inclusive, que daqui a 5 anos, se ela quiser aplicar de novo aquilo lá, não vai funcionar. Exato. Né? Ou se fosse há 2 anos atrás, não funcionaria, né? Então, eu acho que, e é muito da minha missão hoje com o RH, é ajudar vocês a pensar sobre, né? Não é falar assim, olha, esse é o caminho, dessa maneira é a melhor maneira de se fazer, essas são as melhores ferramentas, esse é o melhor jeito, não é isso, né? Que a gente tá para poder, eu costumo dizer que são repertórios, né? Eu tô aqui para te entregar um repertório de possibilidades, de alternativas, de inspiração, para que você possa olhar para o seu
bastidor, né? Você chamou de bastidor aí. E para você conseguir entender de fato como que você pode aplicar ou não, ou adaptar ou não, tudo isso que a gente está dizendo aqui para a sua empresa, né? Então, acho que o contexto importa, ele também cabe para o RH, né, David? Demais, eu super concordo com o que você trouxe, porque eu lembro que quando eu era CHRO, na Simpla, eu palestrava pelo Brasil e aí várias pessoas queriam que eu disponibilizasse não só o PPT da apresentação, mas o Excel com as ferramentas, os formulários de Quantas vezes em contratação grupo de RH você não vê? o Você tempo tem não sei o inteiro. que, um formulário, não sei o que, uma planilha, uma metodologia que você usa Me para ajuda, isso. me manda, só para eu replicar aqui. Gente, não funciona. Se você não entender o seu contexto, a sua real necessidade, a maturidade da sua liderança, se a sua organização está pronta para receber essa dosagem desse medicamento, você pode matar o paciente. Ou você pode matar o RH do futuro ou estratégia daquela organização. Porque o que mais acontece é RH queimando largada na hora errada. Não tem nem processo de recrutamento e seleção. Está se pensando numa avaliação 360, Nine Box, pensando em performance ultra avançada e de repente o CEO olha para aquilo e fala: como que nós vamos manter a coerência disso ao longo do tempo? E não se mantém. Então, RH que vive de fumaça some rápido e deixa legado ruim para os próximos RHs que sentam nessa cadeira. Então, o principal aprendizado dentro desse contexto, Jéssica, que você trouxe é: cuidado, analise a sua real necessidade, faça um diagnóstico. Faz sentido? Você se faz essa pergunta, às vezes eu me faço essa pergunta todos os dias, sempre que eu vou implementar alguma coisa, discutir um novo modelo. Independente do seu tempo de experiência e maturidade, Eu né? estou o tempo inteiro refletindo, cara, não faz sentido, é muito legal, mas a gente não tem maturidade para fazer. Nossa, isso é fantástico, a gente não está pronto. Nossa, mas isso mudaria a história. Não faz sentido porque as lideranças não vão aplicá-lo da forma que ele deve ser aplicado e por isso vai gerar muito mais ruído do que resultado positivo. Então, se o RH for muito mais reflexivo, você que está aí sentado nessa cadeira, se você for mais provocativo, ver se faz sentido. Isso não é para te bloquear a ponto de não vou testar nada. Teste, mas teste pequeno. É o MVP, né? Vê se faz sentido. Se fizer, segue. Se não fizer, entenda que existe uma palavrinha chamada precedentes. Às vezes eu preciso treinar primeiro a liderança, às vezes eu preciso ter processos bem elaborados de recrutamento e seleção, às vezes eu preciso tratar primeiro ali cultura, a relação de comunicação entre o liderança e liderado, o C-level e a liderança e assim o time, e a gente está preocupado em colocar uma banheira de hidromassagem numa casa que não tem nem os alicerces prontos ainda. No ano passado ou retrasado, eu entrevistei uma pessoa da XP Investimentos. E eles contando, assim, eu super admiro uma série de coisas que eles fazem lá pela questão da objetividade e a proximidade que eles têm com a estratégia, né? E com as ferramentas que eles usam. E a multidisciplinaridade ali do time também, né? Enfim, esse é um outro papo, um outro exemplo. Mas eu lembro que ele falou pra mim assim, logo que a gente terminou a conversa. Falou assim: Jéssica, a gente tá muito longe de ser um RH que segue todas as tendências, todas as referências. Mas nós somos, com certeza, um dos poucos RHs que fazem exatamente o que o negócio precisa. Eu adoro um livro que é o Essencialista. Você já me falou dele, não li até hoje, Eu recomendo para muitos CEOs, para várias pessoas que eu mentoro. Sobre o que ele fala, vai, aproveita para engajar a galera pra O livro ler. fala exatamente sobre o que é o nome dele. É o Pareto, 80-20. Sabe? Faça aquilo que importa. Não perca tempo com aquilo que é fumaça. Então tem tanto RH, eu vou dar um exemplo aqui sobre a questão de fazer o que importa, que hoje a gente tem um problema gravíssimo que é gestão do tempo. Todos nós, a gente faz dezenas de coisas. A gente hoje quando pede um Uber, um 99, se ele dá 7 minutos, a gente fica irritado, a gente cancela, impaciente. Cancela. E hoje está cancelando para todo lado. A gente pede um iFood, dá 1h10, você fica doido. Você fala, não é possível que vai demorar. Gente, há 10 anos, 15 anos atrás, nós não tínhamos esses serviços. Nós estamos ficando impacientes. Você tinha que ir lá buscar, na verdade, né? Você tinha que sair, ou você pedia, ligava no restaurante. Então, a questão da gestão do seu tempo, isso tem deixado as pessoas muito ansiosas.
E não tem nada mais precioso na nossa vida do que o nosso tempo. Então é muito sábio a gente não desperdiçá-lo. A gente usar esse recurso que é tão escasso naquilo que de fato importa. Isso não é só para as questões da organização, não, Jéssica. É para as questões da vida pessoal. Às vezes você está estudando um monte de coisa. Na pandemia aconteceu isso. Quantas pessoas a gente conhece que comprou um tanto de curso e não fez nenhum? Assistiu todas as lives, comprou todos os cursos, e todos os livros e tudo. E é muito interessante, eu converso com pessoas que têm cursos, influencers, tenho amigos e eles falam, David, 90% dos meus cursos aqui as pessoas não chegam na metade. A pessoa vendeu lá 7, 8 dígitos no curso e ele fala, cursos de finanças, cursos de marketing, e ele fala, 95% das pessoas não chegam na metade. Loucura. Eu tenho aqui um número absurdo de pessoas que nem abrem o curso, compram e não abrem o curso. A gente está no nível de consumismo sobre tendências, coisas novas, o que vai revolucionar, o que vai ser disruptivo, mas na prática a gente não implementa, a gente não faz. Isso acontece com o RH. Então, o exemplo da XP de faz o que importa, faz o que gera resultado, executa. Fica querendo ter um portfólio de 58 tipos de produtos diferentes dentro do RH. Não resolve nenhum problema. E que não resolve nenhum problema. De negócio. O principal problema de cultura, de comunicação, de engajamento não são resolvidos. Não, comunicação e liderança eu falo que é um problema que ele veio assim antes. Eu comecei a faculdade em 2007, e foi muito antes de 2007, com toda certeza, né? E lá a gente já falava sobre números absurdos de problemas de comunicação e questões relacionadas à liderança. E aí, às vezes eu falo, gente, você está querendo fazer um grande programa de performance, ou, sei lá, trabalhar a diversidade e inclusão, que é super importante também e tudo mais. Mas espera aí, a sua liderança não está preparada, você não tem um programa de desenvolvimento, a sua liderança não corresponde, não entrega, a sua organização ela não se comunica, as coisas não chegam na base. É um problema que é básico. Isso é um RH estratégico, quando ele resolve um problema básico de comunicação. Percebeu o quando a gente olha e fala, por que o meu RH não é estratégico? Porque você não consegue resolver o básico de comunicação do C-Level, da diretoria, com a liderança e com o time. Não adianta você pensar em programas mirabolantes, avaliação 360, ferramentas A, B ou C, se você não consegue resolver questões básicas. Ser o parceiro estratégico dos líderes, principalmente no processo de comunicação. A maioria das pessoas, Jéssica, não sai da empresa por questões relacionadas ao salário, mas sim para o relacionamento com a liderança. E a maioria desses problemas com a liderança está relacionada à comunicação. Porque quando você faz a pesquisa com o líder e faz com a pessoa que foi desligada, ela conta, mas o meu líder, ele fazia assim, fazia assado, ele não delegava de forma adequada. Aí você conversa com o líder. Não, eu passava, ela que não entendia, a pessoa que fazia assim, fazia assado. Ou seja, o problema é qual? Comunicação. E a gente está olhando para o RH estratégico pensando se ele pode substituir o CFO. Não é isso, sabe? Faça o básico. Pense primeiro qual é o principal problema que a sua organização tem. Você já fez algum diagnóstico? A chamada pesquisa de clima lá atrás, né? O Pulse. Mas antes disso, você, RH, precisa conversar com os seus líderes. Precisa sentir a pulsação, o ritmo, o tom. Ver se está adequada a comunicação, se a mensagem está clara. Se está chegando. Se está chegando. E se está chegando da forma que precisa chegar. Não da forma que você acredita que deveria chegar. Porque eu, como líder, às vezes, para mim está clara a mensagem. A responsabilidade da comunicação não é do outro que recebe, é minha, que estou comunicando. E por eu achar que eu comunico bem, eu acho que o outro entendeu bem. E pode ser que ele não entendeu. E esse é o principal desafio hoje que eu percebo que o RH consegue ajudar desenvolvendo as lideranças. Muito bom, Deide. Vamos falar de ESG? O que você entende hoje que esse tema, qual que é o impacto dele dentro do negócio e como que o RH pode ajudar a trazer esse tema para ele ser realmente estratégico e verdadeiro, que a gente tem um desafio muito grande nesse sentido, né? Como que o RH pode atuar dentro desse tema? Vamos conceitualizar primeiro, né? Vamos entender quem não sabe o que é. É um tema teoricamente muito novo, né? Mas na prática tem muitas organizações já muito preocupadas com isso. Mas está no nível da preocupação ainda, né? Está no nível ainda do branding, do employer branding, do ter uma percepção ainda de valor ainda do colaborador.
E questões de investimento. Desde 2015, isso tomou uma proporção diferente no encontro em Nova York, com 193 países, onde eles fizeram um acordo. E esse acordo veio com uma Agenda 2030, que nesses 15 anos haveria ali uma evolução grande, principalmente na erradicação da pobreza, onde esses países se comprometeriam com isso. Isso veio às ODSs, né? O que é isso? É um plano de ação com ações práticas, são 169 ações, se eu não me engano, bem práticas desse plano, onde esses países se comprometem a erradicar a pobreza. Como que essas organizações têm se pautado nisso? Hoje você tem um peso até para as organizações que abrem capital em bolsa, que estão olhando para isso, que estão se preocupando com isso. O RH, como que ele olha para isso? Desde os trâmites a gente tem falado muito de diversidade, de inclusão, de pautas relacionadas à pobreza, principalmente, e isso, os boards dessas organizações estão olhando claramente para isso. Então, o RH precisa ser atento a isso, e na amplitude que ele o é. Então, o que eu traria de reflexão sobre o RH? Cuidado para você não atuar apenas com o branding daquilo que tem funcionado em determinadas empresas. Faça um diagnóstico do que são as ODSs, de que forma a sua organização, na sua comunidade, no seu nicho, pode ajudar. E pequeno, né? Não precisa montar um negócio para cumprir uma agenda, né? Então, vamos falar, hoje tem tantas iniciativas muito bacanas de educação em comunidades que a sua organização pode ajudar. E você trabalhando em educação, você está ajudando na erradicação da pobreza, você está dando acesso. Eu morei em comunidades, eu morei em favela, né? Aqui a gente fala, esse conceito de comunidade é muito chique. E é interessante, não tem acesso. A linguagem que a gente adota, que a gente fala de RH, que a gente fala de fintech, de tecnologia, não chega. Eu tenho amigos até hoje dessas favelas, dessas comunidades aqui no bairro Cabana, que a discussão é distante. O processo seletivo, né? As etapas, o processo de atração não chega, né? Não chega, assim, não tem como chegar. E se chega, não passa, dependendo, né? E aí você tem uma discrepância ali entre uma pessoa que estudou em boas escolas particulares, teve uma boa formação, e tem um amigo que já é empreendedor, então ele vai fazer estágio na empresa do amigo, para esses meninos de favelas, eles têm uma outra realidade. Eu estudei em 12 escolas diferentes, completamente diferente. A minha formação, para onde eu cheguei, para os meus amigos dessas favelas. Então, quando a gente for falar de ESG, for falar de diversidade, a gente tem muito a contribuir além das pautas que são comerciais, que vai te dar um like, que vai te dar um compartilhamento. Vamos fazer a coisa real acontecer, sabe? O mundo real, de fato. Ajudar em educação, ajudar em desenvolvimento, ter um give back ali para as comunidades. E nas comunidades você vai ter pessoas pretas, você vai ter mulheres, você vai ter pobres, você vai ter pessoas com deficiência, você vai ter pessoas com nanismo. Tudo dentro desses ambientes. E eu acho que o resultado é muito mais efetivo do que eu pegar uma pauta específica de alguém da Faria Lima. Nada contra, tá? É só um recorte, né? Fecha só um aspas. Recorte. Eu acho que isso é um ponto interessante que você falou. Não quero investir tanto tempo aqui, que a gente tem algumas coisinhas para falar ainda, mas assim, eu acho que é a mesma questão quando a gente começou a falar de diversidade e inclusão um pouquinho mais intensificadamente há uns 2, 3 anos, tá? A gente tá aí de 5 anos de Summit, nos 2 primeiros a gente não falou disso, falamos nos 3 últimos. E eu costumo dizer que diversidade e inclusão, da mesma maneira como cuidar de pautas como a pobreza, que você trouxe aí no ESG, ela é uma pauta humana antes dela ser uma pauta corporativa. Exato. Né? E é aí que tá o problema, às vezes, porque a gente quer levar isso como marketing, como like, como uma estratégia de investimento, alguma coisa nesse sentido, mas ela se esvazia ao longo do tempo porque ela não tem uma genuinidade. Falei certo? É isso, né? Ela não é genuína, vamos dizer assim, né? Ela não é genuína, ela não é verdadeira, porque as pessoas que cuidam daquilo de fato, elas não estão tão preocupadas com aquela questão. Elas estão preocupadas com outras coisas que não são profundas e não dão sustentabilidade para a pauta, né? A gente quer participar dos movimentos. E Boa. isso é um problema.
Quando você entra numa organização e você puxa uma pauta simplesmente porque você quer fazer um movimento, ele não é sustentável. Ele pode ser cool, pode ser legal, pode dar like, você Pode te pode dar visibilidade, visibilidade, tornar referência a alguma mas daqui coisa. a 3 meses ninguém vai lembrar do que você fez, nem as pessoas que foram beneficiadas por esse movimento. Quando você faz algo de fato sustentável, é um projeto, eu tenho uma recorrência, eu tenho um cuidado com isso, isso faz parte do que nós acreditamos como organização. E isso começa a gerar frutos e resultados muito mais consistentes. Eu tenho uma preocupação com essas pautas, principalmente a ESG, que muitas organizações elas vão se perder. Ou seja, você tem uma sinalização exacerbada de virtudes sendo feitas nesse momento, porque está na mídia, está projetando, mas elas não são sustentáveis. De repente você é pego ali numa situação e é esse mesmo público que te exaltou por sinalizar a virtude é aquele que vai te massacrar simplesmente porque você tirou uma foto e só tinha pessoas brancas, héteras, etc, 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 etc. Então, esses cases precisam ter muito cuidado para que a gente faça aquilo que de fato aquilo que a gente acredita e ajude as pessoas. A questão de humanidade, e eu gosto muito de uma outra palavra, antes de falar sobre SD, antes de falar sobre diversidade, a gente tem um termo chamado respeito, que é a base de tudo isso. Então, antes da gente falar sobre esses temas todos, que não seja simplesmente na base do rompimento, da briga, do vamos fazer porque está todo mundo fazendo, esse é o mês X, então eu tenho que fazer isso com a minha marca. Não seja da porta para fora. O que eu traria de contribuição para os RHs é construam projetos sólidos. Não participem simplesmente, vamos fazer porque é legal. Não, faça, mas construa algo sólido, algo consistente, algo que você acredite de verdade, algo que seja sustentável, algo que transcenda aquela pauta específica daquele mês, daquele dia, mas que seja algo que você consiga abraçar a diversidade de forma diversa, não daquele grupo específico. E a gente olha muito para esses recortes e não, faça algo que o CEO, sendo de produto, que não olha tanto para essas questões, estou generalizando aqui, tá? Abre aspas. Ele olha para aquilo e fala, nossa, que projeto bacana, que projeto legal, vou apoiar, tamo junto, vamos fazer, eu acredito nisso aqui que você está trazendo, que é muito mais do que o movimento A, B ou C, mas todos esses movimentos estão dentro desse contexto que você está me trazendo, principalmente porque é algo que faz parte do nosso DNA, da nossa cultura, dos nossos valores, e a gente quer contribuir com a sociedade, independente do recorte que a gente vai fazer nesse mês. Muito bom, David. Vamos começar a entrar um pouquinho mais tecnicamente para a gente responder a pergunta principal aqui do nosso episódio. O que na sua visão, de forma entrando bastante ali na operação de uma empresa, o que o RH precisa entender do negócio, tecnicamente falando? Legal. O RH ele precisa entender primeiro da estratégia. Para onde vai esse negócio, qual a direção, o porquê que é essa direção, a razão pela qual todo mundo naquele lugar trabalha. Depois tem um segundo bloco que é a estrutura. O que é essa estrutura? O produto, a operação e a distribuição, que hoje ganhou um nome bonitinho de growth, né? E aí você tem todas as suas ramificações ali. Mas no final do dia é como você distribui isso. Processos e depois a gente vai falar de pessoas. Então, resumindo rapidamente, o RH entendendo o que e como isso funciona, ele consegue olhar a organização como um todo. Entendi, muito bom. Vamos fazer aqui, eu tenho 5 áreas, processos que eu queria entender até onde você acha que o RH precisa ir entender sobre cada uma delas, tá? Vamos fazer um bate-bola, né, mais rapidinho assim, mais objetivo para a gente entender. O que o RH precisa entender sobre finanças e contabilidade na sua visão? Bom, a gente sai de um perfil mais especialista, onde eu entendo os subprodutos, subsistemas de recursos humanos, recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, e eu começo a ter um olhar mais 360. E o financeiro é muito próximo. Eu olhando para o financeiro, eu preciso entender, se eu tenho um CFO, um VP de finanças, M&A e novos negócios, quais são as cadeiras, quais são as funções, quais são as responsabilidades que estão dentro daquele guarda-chuva. Os descritivos estão todos no RH.
dedique um pouquinho de tempo de entender, troque ideias com os líderes para que você possa aprofundar e saber quais são os principais entregáveis dessa área, dessa diretoria e de que forma você pode ajudá-lo a entregar mais resultados. Dentro desse tema, finanças e contabilidade, você acha que o RH tem que entrar mais tecnicamente, assim, para entender um pouquinho de um funcionamento financeiro, né, de uma agenda financeira da empresa? Não, hoje as áreas têm estabelecido rituais de gestão, reuniões semanais, check-in, check-out. Quando um business partner, um analista de RH participa dessas reuniões, ele ganha contexto suficiente dos principais entregáveis, das principais dores, aonde que estão os gargalos. Ele não tem que saber o fluxo operacional de um investimento no banco, a emissão de nota, as questões relacionadas a impostos, não, mas ele tem que saber se o processo está fluindo ou não, se as pessoas estão entregando o combinado ou não, se os prazos estão adequados ou não. Eu sou um pouco cético de o RH ser especialista em tudo, isso não vai acontecer, mas ele precisa saber o que está acontecendo dentro daquele departamento. Como que você avalia se um CFO, se um gerente financeiro, ele está performando adequadamente? Precisa ter os combinados claros. O que se espera daquela área? O que se espera daquele líder? E aí, Jéssica, tem uma característica que é meio universal. Quando a gente avalia um líder, ele precisa fazer gestão de time, ele precisa fazer gestão de projetos, gestão de processos, e garantir os combinados daquela área naquele determinado período. E o RH, independente se é financeiro, se é produto, se é comercial, o escopo, o pareto, né, que nós falamos um pouquinho antes, do que eu vou avaliar um líder, vai ser sempre o mesmo. Você acha que com relação ao cliente final, né, que é o outro ponto aqui, até que ponto a gente como RH, e acho que vale para toda a área, né, mas aqui a gente está falando de RH, até que ponto que a gente precisa saber quem é esse cliente final mesmo do business, né? Esse cliente final, quem ele é, quais são as dores, quais são os problemas, o que a gente não está conseguindo entregar para ele. Até que ponto que isso interfere no dia a dia do RH, na sua visão? Ajuda, né? Se você perguntar, é determinante para um RH ser estratégico, efetivo? Não. Mas um RH que participa de uma reunião de alinhamento com o time, onde é relatado os problemas com os clientes finais, ele começa a ter uma percepção de como o time está enxergando o cliente final e de como o cliente final está percebendo aquela entrega. Então, isso pode gerar insights de gaps do próprio time também, né? Exato. Então, assim, se o cliente ele não está recebendo o que ele comprou, o que prometemos, ou a relação não tá legal, do lado de cá a gente tá fazendo alguma coisa errada, né? E onde que tá esse problema, né? Isso ajuda no refinamento da nossa cultura. Se a nossa cultura Perfeito. fala que nós cumprimos ou entregamos aquilo que prometemos, e a gente não faz isso com os nossos clientes, eu estou avaliando, estou ajudando o time a repensar aquele processo. Ou seja, até quando eu for fazer um processo seletivo de alguém de CS ou comercial, eu vou observar como ele percebe o cliente, se isso é importante para ele. Se ele não gosta, se para ele prazo não importa, se entrega a qualquer custo para ele é o que vale, eu tenho insumo suficiente para dizer se esse CS está apto, se esse customer success ou se esse vendedor está apto a estar no nosso time ou não. E eu acho que a conversa com a liderança ela fica mais estratégica também, né? Então, pensando aí, por exemplo, nesses reportes de como que tá esse processo com o cliente, o RH ele tá ouvindo, ele poderia, assim, né, por exemplo, chegar para uma liderança de uma área de CS, de relacionamento, ou da área de vendas, ou da área de implementação, por exemplo, e falar assim, olha, aquela questão que a gente tratou lá na reunião, que o cliente tá, né, com essa questão, como que a gente do RH pode te ajudar? Isso é o quê? É o fit cultural das pessoas que tá entrando que não tá legal? É o desenvolvimento? Tem algum gap, por exemplo, de skills entre essa, né, aqui com o time que a gente precisa desenvolver? É performance do time? Então, assim, eu costumo dizer uma coisa que, não sei se você já viu lá no Instagram, né? Fiz até uma postagem recente sobre isso, que é, na verdade, não comparando o RH com um garçom, uma garçonete. Você viu isso? Você viu esse vídeo lá?
E aí, gente, para quem não viu, eu vou repetir aqui, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? A gente tem os nossos produtos, né, de gente, que aí vai atração, performance, desenvolvimento, carreira, remuneração, entre outras coisas. E muitas vezes a gente vai para uma reunião com a liderança, a gente vai ali para um papo, e a gente leva esse cardápio e deixa ele escolher. Que é o que a gente, às vezes, né, normalmente o que acontece quando a gente vai a um restaurante. O garçom, a garçonete pega pra gente ali o cardápio e deixa a gente escolher conforme a nossa vontade, do que a gente quer comer, ou do que a gente tá com fome, o tamanho da fome e tudo mais. Só que eu digo que a gente não pode chegar com o nosso cardápio e entregar pra nossa liderança. A gente tem que colocar o cardápio debaixo do braço, a gente tem que sentar com ela ali na mesa e falar assim, olha, qual é o seu problema? Qual é o seu desafio? Qual é a sua demanda? Onde é que não está caminhando? E aí ele vai te contar. Não estou conseguindo entregar aqui para o cliente, por isso que me veio essa questão na cabeça. O cliente não está conseguindo receber como deveria, a gente está com um problema aqui na operação, o time está muito sobrecarregado, ou a gente está com tecnologias que não estão atendendo. Aí você tira esse cardápio do braço e fala, olha só, então vamos lá, eu acho que a gente não está conseguindo atrair as pessoas devidamente para o nosso processo seletivo. As pessoas que a gente está atraindo para o nosso funil aqui para essa área não são as pessoas, então, que a gente está procurando, porque as pessoas que você está me dizendo que estão aqui não estão atendendo. Ou, olha, a gente pode, por exemplo, trabalhar aqui a parte de desenvolvimento ou performance. Será que essas pessoas elas estão alinhadas com a nossa cultura? Então, você começa a fazer perguntas para essa liderança conforme o seu cardápio, né? Então, assim, você entendendo exatamente quais são os seus produtos de gente, que eu não falo subsistemas, tá, gente? O David falou subsistemas umas 30 vezes, eu fiquei com vontade de matar ele aqui. Não é subsistemas, é produtos de gente. Mas quem não sabe por que eu falo isso, depois corre lá no Instagram pra saber. Mas se a gente tem ali os nossos produtos para poder entregar, a gente tem total conhecimento e tem a liderança para trazer o problema, a nossa estratégia tá em conectar essas duas coisas. Você acha que faz sentido? Faz todo sentido. A área de RH, ela sempre foi muito reativa ao longo dos anos. Era um departamento. Então as pessoas elas olhavam e tinham medo de bater na porta do RH para tirar dúvida do contra-cheque, do olerite, né? Para aqueles que são mais jovens aí. E, eu precisava tirar dúvida sobre férias. Eu tinha receio de procurar o RH. Então, era aquele departamento que as pessoas não tinham respeito, eles tinham medo. E isso mudou quando a gente fala de business partner, de parceiro estratégico de negócio, aquelas pessoas que não são só especialistas num determinado subproduto de gente, mas que entendem de uma variedade, entendem de desenvolvimento, atração, remuneração, incentivos, benefícios, e elas vão até os líderes. Elas estão dentro das áreas, elas participam do negócio das áreas. E isso faz com que o RH ele seja estratégico não só do CEO, mas sim das diretorias, dos departamentos. Eles estão no dia a dia da operação. Eu lembro que quando eu trabalhei na Votorantim, a gente vivia na aciaria, na produção. A gente se vestia igual a produção, todo mundo de uniforme, de bota, e a gente sentia partner, como o BP ali. Então, a gente vivia aquela operação para a gente saber até como lidar, conversar. Então, você precisa sentir o cheiro ali da operação do dia a dia, que isso vai facilitar para quando você propor, você saber do que você está falando. O RH muito distante da operação, os insights deles ficam muito distante da realidade do mundo real. E que liderança é essa que vai procurar o RH? Se toda vez que vai conversar, você fala uma questão, o RH não está próximo, ele não entendeu o que você falou, e faz propostas que não fazem sentido, e aí ele deixa o RH ao longo do tempo de lado. É distante, e aí cai na credibilidade do time, né, dos líderes e da organização. Muito bom. Para a gente encerrar os nossos tópicos aqui, tecnologia, né? O que você entende que o RH precisa saber sobre tecnologia, desde dados ao próprio desenvolvimento, programação, lógica de programação. Deve-se fazer um curso básico, não deve? O que deve entender na sua visão sobre tecnologia? O primeiro ponto você precisa saber da organização a qual você está trabalhando. Então, o que mais acontece, às vezes, o RH não sabe do próprio negócio. O que o seu negócio faz? Qual que é o produto? Qual que é a proposta de valor? Que problema que ele resolve? Então, faça essas perguntas para você. Qual o problema o seu negócio resolve? Se alguém te perguntar no bar, na faculdade, no MBA, o seu namorado, a sua namorada te perguntou, você consiga explicar qual a dor o seu negócio resolve.
E entender isso, se é um negócio que ele tem base tecnológica, porque a gente tem RH de todos os nichos, segmentos, tamanhos, empresas aqui, você perceba o tipo de tecnologia que se utiliza ali, né? Como que é estruturado os times de produto, de tecnologia, de infra, você entender de design, você não precisa saber o que o UX da minha empresa faz, o que o design faz, né? Fica em produto ou fica no marketing. Você não precisa ter detalhado sobre isso, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento tecnológico que não vai ajudar, não é só na sua organização, vai te ajudar para a sua carreira, para a sua vida, vai te ajudar para quando você tiver conversas futuras nos seus futuros empregos, você consiga ter uma amplitude de diálogo muito maior do que o seu entrevistador imagina. Então é muito bom saber, aprender é bom, sabe? Eu tenho estudado sobre blockchain, sobre DeFi, sobre NFT, sobre games. Então, estudar coisas que estão fora do seu campo de atuação ajuda você a olhar diferentes para os mesmos problemas. E aí tem uma frase muito interessante de um livro que eu li recente, que para quem só tem martelo, todo problema se parece um prego. Que foda. E isso é a realidade dos RHs que ficam sempre dentro dos seus subprodutos. Amplia a perspectiva. A gente falou sobre estudar finanças, a gente falou sobre estudar produto e tecnologia, operações, venda, entender do cliente. Então não trate todos os problemas da organização como um prego, porque tudo não pode ser tratado com a mesma solução. Meu show d'água. Eu achei bonito isso aí que você falou. Nossa, achei muito foda. Achei muito foda mesmo, porque acho que de uma maneira muito simples, né, muito simplificada, a gente consegue mostrar, né, entender que a gente precisa realmente aumentar aí o nosso repertório para resolver os problemas de uma forma absolutamente original, né? E para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu queria reforçar isso e fazer um comentário sobre a minha trajetória profissional como RH, né? Então, não me apresentei lá no comecinho, exatamente para chegar nesse ponto aqui e poder falar um pouquinho mais, mas assim, eu costumo brincar que eu tenho lugar de fala do RH, né? Eu sei dizer exatamente o que a gente fazia que não combina mais, né? E o que a gente pode fazer de diferente, porque eu fui RH por muitos anos, né? Mais de 12 anos. Eu sou psicóloga, né? Fiz pós-graduação em negócios, então eu consigo entender um pouquinho de muitas coisas que você eventualmente pode estar vivendo na sua empresa hoje no mercado tradicional. E a minha vida mudou completamente nos últimos 5, 6 anos, quando eu comecei a olhar para coisas além do RH, né? Que a minha experiência empreendedora na Gama foi extremamente especial, porque eu comecei a olhar assim, poxa, eu preciso entender sobre todas essas vagas que eu preciso recrutar, essas pessoas que eu preciso recrutar. Que na época ali do Experience era profissionais da área de vendas, marketing, designer e programação. Como é que eu vou entender quem são os melhores se eu não sei o que significa back-end e front-end, se eu não sei o que é SDR, se eu não sei qual que é a diferença de o que é um funil de vendas, de marketing, growth, se eu não sei nada disso? Como é que eu vou olhar para todas aquelas inscrições e dizer quem é o melhor daquele ali para poder escolher? E eu comecei a estudar tudo isso. E eu comecei a entender o quanto que tem dessas áreas dentro do RH, ou que podem vir a ter, né? E aí eu falei, bom, eu acho que eu preciso estudar um pouco mais de outras coisas para conseguir trazer originalidade para falar sobre RH. E aí eu acho que esse é o ponto principal aqui, né? Então, a mensagem principal que eu falei lá no começo que eu queria muito trazer para vocês e que eu quero começar esse fechamento aqui falando também é que a gente precisa aumentar o nosso repertório, a gente precisa entender de outras coisas, até mesmo para você aumentar a sua capacidade. Quem foi que eu entrevistei esses dias que chamou de nexialismo? Existe um conceito antigo que chama nexialismo, se eu não me engano, que é exatamente isso, assim, a sua habilidade de tornar lógica uma série de conhecimentos soltos que você tem. Então, quanto mais você entende, você falou de blockchain, né? Então, você entende várias tecnologias, inteligência artificial, machine learning, entre outras, você conhece de finanças, contabilidade, você conhece de estratégia, planejamento, você conhece de marketing, vendas, você vai se tornando um profissional cada vez mais original. E você consegue sentar à mesa com qualquer pessoa e consegue trocar com ela e eventualmente trazer soluções para os problemas dela, né? Só que você não vai conseguir fazer isso se você seguir uma linha, né, linear, vamos dizer assim, né, que não vai ter curvas, não vai ter aprendizados diferentes nem nada. E pessoalmente falando, né, especificamente para você como pessoa, como profissional, pensando em carreira, né,
Então, vamos pensar ali na sua graduação, especialização, ou na sua vida profissional, ou dentro do seu time de RH. Grande parte das pessoas está estudando sobre RH, falando sobre RH, frequentando eventos de RH, com pessoas de RH, lendo coisas de RH. Aquela pessoa, ela é absolutamente limitada. Ou você, que é essa pessoa, está se limitando conhecendo só sobre RH. Agora, se você é um profissional de RH, uma profissional de RH que entende de outras coisas e correlaciona todas elas, olha que profissional incrível e singular você vai se tornar. Então, eu acho que essa multi-coisas, né, multi-conhecimentos que a gente vai adquirindo, certamente nos torna um profissional muito valioso. Você acha também? Não, concordo em número, gênero e grau, Então, né? assina. A palestra mais legal que eu assisti no YouTube pela primeira vez foi a palestra do Steve Jobs, e é onde ele começa falando sobre connect the dots, né? Você conectar os pontos de coisas que às vezes você nem imagina que impactaram a sua vida. Às vezes você faz um esporte, você fez um curso de datilografia lá atrás, de design, de desenho, estudou música, você se relacionou com alguém da área de saúde em hospitais, e você vai trazendo elementos desse aprendizado e você não percebe o quanto eles contribuem para a sua formação. Tem uma história que eu queria contar que fala sobre de um livro, um outro livro também que eu li recente, que alguém me indicou numa palestra, muitos anos atrás, 2018, chama Range, não tinha chegado no Brasil ainda, que ele chama, em português agora recente, Por que que os especialistas, os generalistas triunfam em um mundo de especialista. E a pessoa me falou desse livro, eu gostei muito, e eu comprei o livro em inglês na época e não li, porque eu estava lendo vários livros. E recentemente eu fui ler o livro. E o capítulo inicial do livro, a introdução, ele conta sobre dois personagens. Um é o Tiger Woods, que é do golfe lá, né? E o outro foi o que ganhou agora do tênis. Pode falar, Eu pode esqueci contribuir. o nome dele. Não. O Djokovic foi o cara do problema. É o que ganhou agora. Vamos cortar que eu volto nisso aqui. Nem precisa cortar, tá tudo Caramba, bem, procura esqueci. aí. Enquanto isso eu posso cantar? Pode. Caramba, esqueci, assim, deu um branco. Tenista? Nadal, Rafael Nadal. Ah. Nossa! Então, voltando, né? Esse livro que eu li recente, ele fala sobre... Aí um personagem é o Nadal e o outro... Um personagem é o Nadal e o outro é o Tiger Woods, que é o do golfe. E conta a história do Tiger Woods, onde ele foi educado desde criança pelos pais a fazer aquele esporte. E quando ele tinha 6 meses, o pai dele já colocava o taco no colo dele. 2 anos já dava alguma coisa para ele bater na bolinha. Então ele foi alguém que foi formado para ser especialista. O Rafael Nadal não. O Rafael Nadal ele fez futebol, tênis de mesa, ele fez corrida, ele fez vôlei, ele fez dezenas de esportes diferentes. Até na adolescência ele chegar no tênis. E hoje ele é o maior campeão, né? Nesse final de semana ele atingiu esse título. E o Ivo fala uma coisa muito interessante. Nós precisamos de mais pessoas como o Rafael Nadal, que experimente mais, que transite, que viva, que possa perceber aquela sensação de que será que é isso mesmo que eu quero? A gente foi educado, né? Dedicar 4 anos na faculdade, MBA, depois especializações, formações, cursos da ABRH, BTD, tudo que está relacionado ao mundo de RH, e a gente vive comendo sempre da mesma comida, sempre se alimentando no mesmo prato, e a gente não expande a nossa capacidade de criatividade, de autodesenvolvimento. E quando a gente vai falar sobre finanças, sobre tecnologia, sobre criatividade, sobre esportes, as pessoas têm dificuldade. Então, o que eu gostaria de trazer para os RHs é não se limite. Amplie as perspectivas. Se você estudar música, vai te ajudar no desenvolvimento da sua formação, na percepção das pessoas dentro da organização, ritmo, tom, melodia,
tudo isso, matemática, a música te ensina matemática, e são coisas que as pessoas não dão tanta importância na sua formação. Então, amplie, brinque um pouco mais. Eu brinco que se você me chamar para jogar truco, porrinha, 2 ou 1, bolinha de gude, qualquer coisa eu vou. Por quê? Porque eu quero estar próximo, aprendendo, vendo diferente. Então, e uma das coisas que eu coloco nas minhas metas pessoais é aprender um esporte novo, uma atividade nova. Coloco desafios novos para me tirar da zona de conforto e fazer com que eu aprenda algo novo. E esse aprender algo novo, gente, não precisa ser mandarim, não precisa ser um francês, não precisa nada ser que te demande pilotar, um tempo e uma complexidade. Pense em algo, cozinhar, né? Eu acho que tem algo que está nas minhas listas, né? Que é aprender a cozinhar. Só que eu nunca começo. Mas tá lá na lista. Tá lá na lista. Mas quando a gente faz isso, você extrapola o seu campo de visão. E eu percebo que muito do que eu desenvolvi para as organizações vem dessa visão mais sistêmica de mundo, não só de organização. De olhar questões relacionadas a negócios, a estratégia, a produto, a operação, a método, a entender que existe um conhecimento do outro lado que eu ainda não conheço e que é muito legal se eu aprender. David, eu não tenho palavras para te agradecer. De verdade, assim, eu acho que quem eu trago para perto, assim, dos meus conteúdos, das minhas conversas, podcast, até mesmo os próprios patrocinadores que estiveram comigo ou estão comigo, é tudo realmente por uma conexão que eu de fato acredito, né? Eu acho que a gente pode agregar muito uns para os outros, a gente pode se conectar e pode crescer junto. E eu não tenho palavras para agradecer a honra que é ter você aqui, o quanto eu aprendi, eu com certeza vou assistir esse episódio de novo, né? Para poder aprender um pouquinho mais. Eu não tenho dúvidas de quem nos acompanha aqui vai dar com certeza vários feedbacks absolutamente positivos, porque eu costumo dizer assim, gente, quando eu aprendo muito, eu sei que tem muita gente aprendendo muito mais, porque o meu papel aqui na vida, no RH e na minha profissão é só aprender. Eu preciso aprender o tempo inteiro para ensinar para as pessoas. Então, ou seja, eu estou sempre lendo, aprendendo, conversando. Então, se eu aprendi e eu vejo tudo o tempo inteiro, imagina quem não está tendo tempo para poder ter a mesma dedicação de aprendizado que eu. E eu, de fato, aprendi muito com você, com as suas referências de livro, com frases, né? A do prego vai ficar eternamente dentro de mim, né? Então, assim, realmente foi muito especial. E comecei essa temporada aqui em Belo Horizonte, né? Um podcast mineiro, no estúdio de Minas, de Belo Horizonte. Então, para mim, realmente é muito especial, muito incrível. Eu quero te deixar um presente, né, antes de deixar a sua mensagem final, que é o cartãozinho da Swile, que é o nosso principal patrocinador aqui nessa temporada, que é uma empresa incrível e que super acredita em mim desde sempre, né, no meu potencial de passar conteúdo, na minha responsabilidade e profissionalismo em passar todos os conteúdos que eu acredito mesmo. Eu não quero passar conteúdo raso, eu quero passar conteúdo que transforma. E quem tá aqui comigo, você tá aqui com toda certeza, porque é um conteúdo que transforma. E eles apoiam absolutamente. É um cartãozinho que você pode usar de forma muito flexível, né? Então essa é a proposta da Swile, né? Trazer flexibilidade e autonomia para os colaboradores. Um cartão único de benefício que você pode usar em 7 categorias. Então, mobilidade, alimentação, cultura. Você pode colocar no iFood, no Uber, em qualquer lugar. Então você pode usar para você de presente. Obrigado. Depois você abre, você vê o tanto que ele é lindo. Na verdade, pode abrir pra mim, por favor? Posso, agora. Agora, vê o tanto que é lindo, que é meu primeiro cartão Black, eu tenho um cartão desse. Nossa! Então, meu primeiro cartão Black é o cartão da Swile. Então, é o nosso presentinho aí pra te agradecer. Ele tem uma cargazinha também, a galera vai te mandar um e-mail pra te explicar como desbloquear. Nossa! Não sai tudo, não. Isso! Olha isso, gente. Que coisa maravilhosa. Mas obrigada mesmo, em nome da Swile. Eu super te agradeço também pela tua presença. Sei que você já deixou várias mensagens finais aqui, mas pra gente encerrar de verdade, né? Deixa pra gente aí, como é que você tá no LinkedIn? O que você pode deixar de mensagem final aí pra quem tá nos ouvindo e nos vendo também? Bom, legal. Eu tô nas redes sociais, eu sou bem ausente, tá? Ótimo, você me segue lá, mas você eu não vou te dar atenção, nem vou postar conteúdo. Uma coisa que eu preciso fazer, é um gap
Inclusive, a gente pode fazer isso por você aqui no Aquário, tá? Fecha aspas. Legal, ótimo, já estou contratando. Eu sou muito cobrado por isso. Eu trabalho muito nos bastidores, em eventos, em congressos, em seminários, com várias pessoas que vocês veem nas redes sociais aí. Quando estão falando de pessoas, eu tenho ajudado. Mas algo que eu preciso cuidar é das minhas redes sociais, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. E eu vou fazer isso. Mas você mandar um direct lá pedindo uma ajudinha, pode ser que você responda, pode ser. né? Eu mais consumo do que produzo. Isso é algo que eu vou começar a fazer. Bom, a mensagem final historicamente, a gente sempre ouviu dos RHs que o meu RH não é estratégico, a empresa não dá credibilidade para o RH, o RH aqui, as pessoas só dão importância para números. E a mensagem serve não só para o RH, mas para a vida. O mundo ele é injusto e ponto. E para de reclamar. Todos os RHs, todas as empresas que eu pude atuar como RH, eu fui estratégico. O RH nem sempre o era. E eu conheço muitas pessoas melhores do que eu que conseguiram fazer RH estratégicos nas empresas que elas foram atuar. Mas todas as pessoas que reclamam que o RH não é estratégico, eu nunca vi elas conseguirem fazer um RH estratégico. E isso é o que a gente precisa mudar quando a gente produz conteúdo para pessoas de RH. Então, a gente tem uma zona de conforto de reclamação que nos atrapalha muito mais do que ajuda. Ou o tanto de vida que você impacta com o conteúdo que você produz aqui. Se você ficasse na sua zona de conforto falando, o RH não escuta, não aprende, quantas pessoas, vidas você já ajudou a transformar? Quantos diretores você ajudou a transformar? Então a minha mensagem final é, o mundo é injusto, ponto. E se você ficar reclamando, ele vai ser pior para você. E ponto. Isso é para tudo. Então, em relação ao seu aprendizado, em relação ao seu desenvolvimento, em relação à sua carreira, faça valer a sua existência nesse planeta. Porque a única coisa que vai acontecer se você continuar reclamando é daqui a 10, 12, 15 anos você olhar para trás e se arrepender. Recentemente eu fiz uma mentoria com uma pessoa, ela tem 47 anos, uma pessoa super jovem, e ela perdeu, ou ela deixou de aproveitar 12 anos da vida dela. E ela falou, David, eu só reclamava. E as pessoas do meu lado foram crescendo, foram conquistando, foram revolucionando, foram conseguindo espaço. E eu falei, tá, beleza, e o que você vai fazer agora? Você tá ainda reclamando comigo, cara? Qual que é o seu plano? Percebeu? Então, a gente precisa ser, quando a gente quer ser protagonista, a gente precisa iniciar com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso dia a dia, com as coisas pequenas. E isso é um exercício diário. Então, para você RH que quer ser um RH transformador, um RH que de fato seja estratégico, comece do básico. A gente falou de comunicação, mas um passo antes. Pare de reclamar que o seu RH não é estratégico e mostre o plano que você vai apresentar e vai executar para de fato sair dessa zona de conforto e transformar a organização a qual você faz parte. E é isso, gente, o motivo pelo qual o David é o primeiro convidado dessa temporada. Novamente, muito obrigada. Pessoal, obrigada por estar conosco até o final desse episódio. Eu espero que vocês curtam. A gente vai ter episódio novo aí toda semana, toda quinta-feira. Fique à vontade para acompanhar também nas redes sociais. A gente está colocando aqui, né, todas as redes sociais para vocês acompanharem todos os conteúdos que a gente tem disponível. Super beijo. Obrigada de novo. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Tchau, tchau.